Beleza? Léo Azevedo aqui do canal Papo de Vascaíno. Passando aqui para deixar um início de semana ótimo para você, dizer para você que felicidades nessa semana, né? Uma semana que vai começar alegre para a gente, depois do 4-1 contra o São Paulo, né? No sábado, uma exibição muito boa do Vasco. E a gente vai falar um pouco aqui sobre a base do Vasco, né? Deixar aqui nossa opinião sobre isso, para ver o que você, torcedor, né? Trazendo informações aqui, o que vocês acham sobre os meninos da base, né? O que aconteceu ali com os meninos da base, né? Nesse jogo foi muito importante. Talvez a importância do Rafael Paiva, que vem do sub-20, conhece essa molecada toda. Tenho certeza que vai ser muito produtivo para o Clube de Regatas Vasco da Gama, beleza? Então, antes da gente conversar um pouco sobre isso, eu quero pedir a você para que se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, deixe seu like. Nossa meta é chegar a 1.500 inscritos, né? E a gente vai aí trazer todas as vezes aqui para você conteúdo de qualidade. Então, eu peço a você para que deixe seu comentário, deixe seu like, porque ele é muito importante para a gente. E, sem dúvida nenhuma, compartilha, comente aí nas suas redes sociais, no YouTube, no WhatsApp, aonde você puder aí, nos ajude a crescer aqui, porque a gente está avançando, aos poucos avançando, né? E não se esqueça, acompanhe nossas lives também aí, que a gente coloca os links aí nas redes sociais, porque elas estão muito boas aí, o debate está muito legal, falando sempre muito bem do Clube de Regatas Vasco da Gama, valeu? Então, muito bom dia, uma boa semana para todos, início de semana aí, né? Para quem está trabalhando, para quem está assistindo no carro, para quem. Então, que Deus abençoe sua semana, que seja uma semana produtiva, com muita paz e saúde, porque quarta-feira tem mais Vasco da Gama, beleza? Vamos lá então. Sábado o Vasco jogou contra o São Paulo e conseguiu ali um resultado importantíssimo, no qual, sinceramente, eu nem esperava. E diante disso, a gente viu ali os meninos da base brilhando, principalmente o Estrela, no qual eu já estava falando há bastante tempo aqui que estava sendo relacionado, mas não estava sendo colocado para jogar. E aí a gente traz à tona também um outro fator, né? O que o Vasco produz desde sempre da base e como isso foi deixado de lado ao longo do tempo, né? Há alguns anos já a gente não revela assim tantos jogadores, né? A gente revelou aí alguns jogadores, mas agora a gente mostra uma safra muito boa. E eu queria aqui primeiro começar falando sobre o Ryan, a moleque que já está no profissional há um tempo, mas que deu uma caída. E dois fatores podem ter sido fundamentais para isso. Talvez a questão do ego do Ryan, tipo assim, pô, tô no profissional agora, já tô com o contrato, tá tudo tranquilo. Ou a questão do time tá vindo muito ruim, né? Porque você estrear dentro de um time que tá brigando para a zona de rebaixamento, que está caindo ali às vezes numa competição, um time que não tem muita tipo assim, perspectiva de melhora, é complicado, né? E eu lembro, se eu não me engano, a estreia do Ryan, ou um dos primeiros jogos do Ryan, no qual ele fez um gol no Internacional lá no Beira-Rio. Eu lembro nitidamente esse gol, cara. Foi até uma tabela dele com o Alex Teixeira, que pode ser reeditada agora. E isso foi muito importante. Você olhar o menino da base ali estreando. Depois disso, o Ryan veio dando uma caída, cara. Aí eu não sei o que está trabalhando internamente, mas eu confio muito no Ryan. E eu acho que a partir de agora, depois da estreia aí do Estrela, a estreia do Leandrinho, o JP jogando constantemente, isso vai mexer um pouco com o Ryan, tá? Porque o Ryan tem ficado no banco constantemente, mas tem um fator. O Ramon Dias gosta muito do Ryan, cara. O Ramon Dias gosta muito do Ryan. E a princípio, se ele retornar, Ryan, sem dúvida nenhuma, vai ter mais oportunidades aí. Mas Ryan teve oportunidades também com o Álvaro Pacheco, só que não rendeu o que se esperava. Tá certo que o time todo com o Álvaro Pacheco ninguém rendeu, né? E aí a gente vê nitidamente a diferença do Vasco, né? Você vê aquele terceiro gol ali, foi o terceiro ou foi o segundo gol do Estrela, o gol da virada. Que gol taticamente importante, cara. O Verratti estava aqui na zaga, né? Matheus rouba a bola, o Verratti vem fazer o pivô. No pivô, se você observar na jogada, o Verratti leva três. E aí vai, o moleque vai e toca pro David. O David, pô, cara, o David não pode ficar de fora desse time. Não é um jogador assim excepcional, mas é um cara fundamental taticamente e que entende o futebol além de força física. Então ele, porra, mete essa bola pro Adson.
O Adson vai de primeira dar um tapa logo ali em velocidade. O Adson também, por sinal, nesse jogo foi muito bem, cara. O Adson está vindo em ascensão. O que me preocupa, eu gosto bastante do Adson, mas o que me preocupa no Adson é, sinceramente, as lesões do Adson. O Adson tem um histórico de lesão muito, muito complicado. Então, nesse jogo, a gente mostrou que a gente é Vasco. Nesse jogo contra o São Paulo, a gente se impôs dentro de casa, mesmo com a torcida em minoria e a maioria lá fora, a gente se impôs em casa. A gente fez um trabalho tático e técnico excelente, e isso tem muito dedo do Rafael Paiva. E aí eu volto a dizer para você, igual eu falei na live, que falaram a mídia falando que o Álvaro Pacheco não teve tempo para trabalhar. Meu irmão, o Rafael Paiva não teve nem dias. Foi da saída do jogo ali que a gente perdeu para o Juventude, né? E logo em seguida, o Rafael Paiva tem que jogar aí no sábado, né? Isso foi numa quinta-feira, numa quarta, foi quinta. Na quinta-feira, no sábado, o Vasco, em menos de 3 dias aí, jogando em casa contra um time fortíssimo que é o São Paulo. O São Paulo tinha vindo forte com o novo técnico deles, treinando bastante com o Lucas Moura, com toda essa galera aí, cara. Entende? Então, assim, o Rafael Paiva conseguiu ajustar tecnicamente aquilo ali. Olha, vocês vão jogar dessa forma. Sacou alguns jogadores, e isso tem que ser falado, tá? Isso é importante. Sacou o Léo, jogou o João Vitor. O João Vitor não pode ficar de fora desse time. São coisas simples que o Álvaro Pacheco não via. E agora, aqui, a gente citando isso, eu quero trazer à tona para vocês o seguinte: o que o Estrela jogou não tá no gibi. E aí você pode dizer assim, porra, mas o moleque não pode não despontar. Pode, ele vai despontar. Porém, a gente tem que ter a consciência de que nem todos os jogos ele vai jogar dessa forma. A gente tem que entender que nem todos os jogos ele vai atingir a melhor performance dele. Fato é isso. E aí a gente tem que entender quais são as questões que levam aí o Rafael Paiva, ou o próximo técnico que vier, a utilizar, né, o Estrela de forma efetiva. Então, assim, cara, o que ele fez naquele jogo ali, esquece. Você entrar no jogo com 19 anos, encarar dois zagueiros, partir para dentro dos caras, limpar e bater com a cabeça erguida, isso não é coisa de jogador qualquer. Então, o Estrela tem sim que ser mantido no time titular. A gente tem muito da base, a gente não precisa buscar muito fora. Acho que a gente tem que pegar os reforços, óbvio que a gente tem que pegar os reforços. Porém, tá? A gente precisa entender as questões do Vasco aí, as questões que envolvem o Vasco da Gama, beleza? Outro fator importante para a gente aqui, Leandrinho. A estreia do Leandrinho foi fundamental. A estreia não, o jogo do Leandrinho, né? Porque ele já tinha estreado no Campeonato Carioca. Cara, que lateral veloz que a gente tem na base. Que lateral veloz que pode fazer ali o lugar do Piton tranquilamente quando o Piton não tiver. O Vitor Luiz, pô, cara, me surpreendeu em 2 partidas, só que eu acho que o Vitor Luiz pode ser um reserva, um terceiro reserva. Acho que o Leandrinho pode ser de imediato ali, até porque o Vitor Luiz joga nas duas pontas, né? Então, assim, joga na lateral direita e na lateral esquerda. A gente pode ter o Leandrinho ali. Eu não sei o que você acha aí. Se você estiver achando que o Leandrinho ainda não está preparado, deixa aqui nos comentários pra gente. Mas eu acredito muito no Leandrinho, cara. O Leandrinho jogando demais, demais, demais. Entende? Então, assim, não foi por causa desse jogo. O Leandrinho tem uma passagem boa. Você vê a transição dele, cara. O David espera. O moleque veio em velocidade, já entra na área. E aí, diante de não ter o que fazer, todo mundo esperando a bola no Verrete, já marcando o Verrete, abre o espaço para ele, ele manda um canudo para dentro e é isso. E é isso que tem que ser feito. Confiar em si. Entende? Então, assim, acho que o Leandrinho tem que ser mantido ali, não no time titular, mas revezando com o Piton até para essas questões de jogos, para dar minutagem ao moleque, tá? Eu acho que o Estrela tem que ser mais utilizado até pela falta do Payet, quando o Payet não puder jogar, até para controlar o Payet, porque o Payet já está com a idade avançada. Se vier o Felipe Coutinho, vier ali o Souza, o Alex Teixeira, dá para fazer um negócio maneiro. Eu acho que nosso segundo turno vai ficar muito bom, tá? Eu penso isso. E, tipo assim, um outro detalhe que a gente tem relacionado também a esses meninos. Então, ou seja, ter o cuidado também de usá-los no momento certo. Só que o Vasco não tem muito essa escolha nos últimos 20 anos. Tem usado os meninos da forma que tem que ser usado, igual o Thales Magno, igual o Douglas Luiz, igual o próprio Ryan, igual uma série de outros jogadores, cara, que talvez tenha ficado para trás.
o jogador, o Riquelme, que foi emprestado ao Sport também. Então, assim, cara, a gente vai vendo que o Vasco tem uma base forte, cara. A gente tem uma base forte. A gente tem que olhar hoje para a base do Palmeiras, que tem um time coeso e traz um, dois, três moleques da base e começa a soltar esses moleques. Obviamente que eles não vão conseguir segurar por muito tempo esses meninos, como Estrela, como Leandrinho, óbvio. Só que enquanto a gente puder segurar e valorizar esses meninos, além de ser bom para eles, vai ser bom para o clube, porque vai ser um clube revelador, vai ser um clube que consegue movimentar esses meninos de maneira até financeira também. Se você for parar para olhar, quanto que o Palmeiras não retornou de lucro desses meninos, entende? Então, assim, minha visão, tem que manter esses meninos. O Ramon tem que usar mais a base. O Ramon tem que usar o Estrela, tem que usar, se o Ramon vier, né, no caso. Se não for, e eu acho que muito dessa leveza, e eu quero falar aqui do JP, dos bons jogos do JP. O último jogo contra o Juventude, o JP não jogou bem o primeiro tempo. O segundo tempo, e aí eu identifico algo aqui, eu acho que o JP tem que ficar mais na primeira volância ali, saindo com a bola, entende? O JP não pode aqui trazer para si uma responsabilidade que não é dele, entendeu? Tipo, jogar numa função que não é dele. Ele consegue jogar nas duas, no primeiro e segundo volante ali, mas eu acho que naquela primeira bola ali, que ele sai ali jogando, cara, ele dá muita qualidade nesse passe. Você vê que Matheus Cocão tava ali destruindo de um lado, mas já indo mais à frente no segundo tempo, o Matheus melhorou. Enquanto o Matheus estava embolando no primeiro tempo com o Hugo Moura, ficou estranho. E aí o Hugo Moura, também que jogou demais, cara. A gente tem que deixar claro isso aqui. Hugo Moura, Matheus Cocão, Adson, João Vitor, esquece. Tem que falar desse cara. Não tem como você não falar do Hugo Moura nesse jogo. Um cara que destruiu o São Paulo, anulou o Lucas Moura, anulou essa molecada ali. Então, ou seja, a gente tem que estar muito atento a isso. Porque quando a gente tem que criticar, a gente vem aqui criticar o Hugo Moura. Mas quando a gente não vem, a gente precisa falar sobre também, elogiar também o bom jogo que o Hugo Moura fez. Ah, Léo, você acha que ele é fera? Um jogador. Não, eu acho que ele, em bom nível, ele joga bem, tá? Em bom nível, ele joga bem. E é isso a gente precisa ser lembrado sempre. Como eu estava falando do JP, o JP foi um moleque que estreou, se deu bem, jogando muito bem. Ramon Dias já tinha chegado a utilizar o JP, acho que um jogo, acho, se eu não me engano, mais da minutagem para esses meninos. E isso muito se deu, na minha visão também, por dois motivos, eles terem jogado dessa forma. Três motivos, na verdade. Além da qualidade, olha só, hein? A mudança de um treinador que eles já conheciam, que é o Rafael Paiva, que deu total tranquilidade a eles, já estavam acostumados a jogar. E a terceira e ótima surpresa que foi Verratti. Verratti foi um cara, assim, sensacional nesse jogo, irmão. Sensacional. O cara vai chegar lá, não deixa os meninos falarem, não deixa a imprensa querer queimar os meninos, porque a intenção é essa, ou não deixa os meninos subirem o ego deles porque fizeram um gol, mantém sempre o foco. Esse foi o Verratti, capitão. E é isso que a gente tem que esperar. A faixa nunca esteve tão bem quanto em Verratti ou estará em Léo Jardim, mas Verratti está dentro do jogo e consegue manifestar isso. Então, dessas notícias que a gente pode ter ou pode vir a ter, essas são as agradáveis, tá? O João Vitor não pode sair da zaga, não pode deixar. O João Vitor é o zagueiro titular. Quem vai jogar com ele é que tem que decidir. A questão do nosso time, desde a base até ali, utilizando os meninos, e mesclando com o Paier, mesclando daqui a pouco com o Coutinho, que, se Deus quiser, vai fechar agora nos próximos dias com o Alex Teixeira e Souza. Cara, vai ficar bom. O Hugo Moura tem que ser aproveitado também, porque a gente a gente não pode ser injusto deixar de falar aqui do Hugo Moura, beleza? Então, assim, jogou demais também, jogou muito contra o São Paulo. Vamos ver agora contra o Bahia, porque é lá na Fonte Nova. Bahia ontem ganhou o jogo. O Bahia tá com um time forte, mas não é impossível. Vamos ver o Rafael Paiva aí se vai para o jogo ele ou se já vai outro técnico. Eu acredito que não, porque está ainda desenrolando a questão do Ramon Dias aí para ver o que vai acontecer. Então, para a gente entender isso de maneira efetiva. Então, assim, esses meninos têm que ser utilizados. O Adson jogou muita bola também contra o São Paulo. Na verdade, todos os jogadores conseguiram cumprir com o que o Rafael Paiva pediu. Coisa que com o português não estava dando, cara. Então, como que você explica isso?
Como que você, que está aí me vendo, a mídia que está aí vendo aí, que falou isso, como que a mídia disse que o Pedrinho fez errado em demitir? Não existe, cara. O Pedrinho tinha que ter demitido esse cara já. E fez certo, fez no momento certo. A gente ganha contra o São Paulo e a gente começa uma semana de paz. E isso é muito importante pra gente. Isso é fundamental pra gente, essa semana de paz. Então a gente precisa ter notícias boas essa semana. A gente precisa ir para Fonte Nova com a intenção de ganhar o Bahia para chegar no clássico no sábado muito bem dentro do São Januário. Beleza? Então fica aqui para vocês o meu pedido. Olhem mais para os meninos da base. Aos treinadores, o que eu peço é utilizem mais esses meninos dentro do que vocês se propõem, dentro da semana que vocês veem. E você que está aqui me assistindo, diz aí se você concorda ou não com a questão dos meninos da base serem utilizados mais vezes. O que, que você acha da base? Se tem algum outro jogador que pode subir já, se você acha que tá bom esses meninos por enquanto, se você acha que o Ryan agora vai correr atrás do resultado porque viu os meninos jogando e jogando muito bem, por sinal, entende? Todas as vezes que a gente vê isso, existem motivações. Então eu queria sua opinião aqui sobre isso. Deixe seu like, compartilha, comente. Na hora do almoço a gente volta com mais notícias e fique ligado aí porque a gente pode ter uma live à noite aí para poder resumir o que aconteceu no dia e debater futebol com você, porque é sempre bom estar aqui debatendo Vasco da Gama. Valeu? Então, essas são as notícias da manhã. A gente vai fazer aqui, trazer também na hora do almoço as notícias sobre o Ramon Dias, né, sobre o Felipe Coutinho, sobre todas essas questões que envolvem aí o que está todo mundo nervoso e querendo saber e noticiando aí. Então, assim, a gente sabe que isso é fundamental para que a gente possa realmente progredir. Valeu? Tamo junto. Saudações vascaínas, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Mas não se esqueça, ajuda a gente a chegar a 1.500 inscritos aí. Compartilha com uma galera aí. Compartilha nos seus grupos de WhatsApp, né? Se você se inscrever e passar para outra pessoa se inscrever e todo vascaíno se inscrever aqui no nosso conteúdo, se estiver gostando, obviamente, né? A gente agradece aí e é muito importante para a gente, para o nosso crescimento. Mas deixe seu like também, porque sem ele, o YouTube não oferece o nosso conteúdo. Valeu? Fiquem todos com Deus. Saudações vascaínas e até a